Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez vamos falar um pouco da palavra de Deus e de alguns temas que são relevantes para nós nesse momento. E que Deus possa nos abençoar no estudo da palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa agir em nossa vida, trazendo ao nosso entendimento a iluminação para a compreensão da palavra, e que ao aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, possamos crescer na fé e servirmos melhor ao Senhor nosso Deus. O nosso foco, meus irmãos, deve ser sempre a palavra de Deus. O assunto que nós vamos tratar nesse texto, nessa mensagem, é sobre a palavra revelada. O título é O Mistério Revelado. E o subtítulo dessa mensagem é As Vestes Salpicadas de Sangue. Na palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, especificamente no versículo de número 10, nós encontramos assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Meus irmãos, percebem que esses irmãos, eles receberam a mensagem do apóstolo Paulo, e quando eles estavam recebendo a mensagem do apóstolo Paulo, eles foram elogiados. E qual o motivo deles receberem tais elogios? Eles foram elogiados não simplesmente pelo fato de que eles receberam de bom grado a palavra que Paulo pregava, mas porque eles recebiam de bom grado examinando nas Escrituras, ou seja, eles não apenas recebiam uma palavra porque era Paulo que estava dizendo, mas eles conferiam as Escrituras se o que Paulo estava dizendo ou estava querendo dizer era realmente aquilo. Isso nos traz, irmãos, um ensino extraordinário. Ou seja, nós, como crentes em Jesus, precisamos ter sabedoria e discernimento e a prática de conferir na palavra de Deus se aquilo que nós estamos ouvindo, não importa quem é que esteja trazendo a mensagem, se o que nós estamos ouvindo de fato está de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, eles receberam de bom grado porque eles conferiram na palavra e verdadeiramente perceberam que o que Paulo estava dizendo estava de acordo com a palavra de Deus. Eles então examinaram as Escrituras. Note bem, irmãos, que eles examinavam os escritos. A palavra examinar, nesse contexto, tem uma ideia de peneirar, ou seja, um exame cuidadoso da palavra para ver se aquilo que está sendo anunciado, de fato, é algo conforme a vontade do Senhor, ou seja, será algo de fato que estava de acordo com a palavra de Deus. Mas, meus amados irmãos, toda a doutrina que nós recebemos, a sua veracidade tem que ser comprovada pela palavra de Deus. Nós não podemos receber nenhuma doutrina que não tenha uma comprovação clara na palavra de Deus. Uma mensagem que nós ouvimos, uma mensagem que nós lemos na palavra, ela pode ser uma mensagem explícita ou uma mensagem implícita.
O que quer dizer isso? Ela pode ser uma mensagem clara, mas pode ser uma mensagem que não esteja totalmente clara. Existe na palavra de Deus textos que são claros, mas também existem textos que são obscuros para nós. Quando nós deparamos com alguns textos que não são tão fáceis de entender, de compreender, são textos mais difíceis de entendimento, nós precisamos buscar textos claros, porque são os textos claros que falam do mesmo assunto, que vão lançar luz ou que vão trazer elucidação aos textos obscuros. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração é o contexto daquilo que está sendo falado. O que traz o sentido real é aquilo que está sendo falado, é o seu contexto. O sentido verdadeiro só é possível mediante uma análise do seu contexto. Muitas pessoas, baseadas em Romanos, no escrito de Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, ali no versículo de número 6, baseado nessa palavra, acabam por desprezar a palavra escrita. Irmãos, os irmãos já ouviram muitas das vezes a expressão "a letra mata", não é mesmo? Então, às vezes, usando esse argumento de Paulo, "a letra mata", muitas das vezes os irmãos desprezam a palavra escrita. Mas será que Paulo verdadeiramente desprezava a palavra escrita? Será que era isso que Paulo queria dizer? Será que era isso que Paulo queria ensinar? Que os irmãos desprezassem a palavra escrita? Você, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem, tem coragem de desprezar a palavra escrita? Vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito da palavra escrita? Diz assim a palavra do Senhor: "Desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça." Isso nós encontramos em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 e 16. Quem estava escrevendo isso para Timóteo e ensinando essas coisas para Timóteo? O próprio apóstolo Paulo, que escreveu aos Romanos sobre a letra mata. Então, Paulo está falando aqui que essa letra das sagradas, essas letras da Bíblia são sagradas letras, são sagradas escrituras. Se são sagradas escrituras e são sagradas letras, não podem ser desprezadas, porque essas sagradas letras podem fazer o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo está chamando as escrituras de sagradas letras. Note, meus irmãos, que também Jesus, o próprio Jesus, vai dizer: "Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam." Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Irmãos, a vida que está contida na letra é Jesus. A vida da letra é Jesus, é o verbo vivo. Quando a letra escrita revela Jesus, o homem, aceitando essa revelação, ele encontra a vida. Então, quando aquilo que está escrito, a palavra inspirada, revela Jesus, ela está revelando a vida. E quando o homem aceita essa revelação, ele encontra vida. Nós podemos ver que a letra revela esta vida que é Jesus, porque Jesus é o verbo vivo. Para muitos, a palavra revelada é o que está por trás da letra escrita. É uma mensagem oculta que só se pode alcançar quando o Espírito Santo revela o que está por trás da letra escrita. Se alguém não alcançar o que está por trás da letra, está na razão e, portanto, não será salvo.
Um pastor chegou ao absurdo de dizer que se não alcançar o que está por trás da letra, pode jogar a Bíblia fora. Então pensem comigo, irmãos. O que está escrito em Efésios, no capítulo 2, versículo 8? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. O que nós temos aqui? Uma mensagem clara. A letra está trazendo uma mensagem clara. Como interpretar o que está por trás dessas letras, irmãos? Alguém teria a ousadia de interpretar o que está por trás dessas letras? Alguém teria a ousadia de dizer que aqueles que estão se apegando ao que está escrito aqui, da forma que está escrito, estão perdendo a salvação porque não descobriu um mistério por trás de cada letra aqui? Vamos ver um outro texto, Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. O que está por trás dessa letra, irmãos? Existe alguma mensagem oculta por trás dessas letras? Não estão elas totalmente claras? Será que alguém vai dizer que aquele que se apega a essa instrução aqui e deixa de praticar essas coisas abomináveis aos olhos do Senhor, aceitando Jesus Cristo, será condenado porque não descobriu uma mensagem por trás dessas letras? Vamos ver mais um pouco. Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quem vai dizer, irmão, que essas afirmações não devem ser entendidas desta forma, porque é letra e a letra mata? Quem vai afirmar isso? Aqueles que fazem uma interpretação além da letra dificilmente pregam nas cartas apostólicas, já perceberam isso? E por que isso? Porque não é possível fazer tal interpretação nas cartas apostólicas. E acabam por deixar a igreja aquém das instruções apostólicas, tão importante para toda a igreja cristã. Agora, vamos falar mais um pouco e vamos falar aqui o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo de número 13. Irmãos, nós vamos ver o que está escrito ali. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, e o que é a palavra viva senão a manifestação de Jesus na palavra escrita? E essa manifestação de Jesus se dá pela ação do Espírito Santo no coração do homem. O Espírito Santo faz com que esta palavra escrita revele Jesus e opere esta vida no coração daquele que aceita pela fé a revelação de Jesus. Mas o texto também diz que Jesus aqui se apresenta com a veste salpicada de sangue. O que seria isso, irmãos? Qual o mistério envolvido na veste salpicada de sangue? Já ouviram dizer com certeza que a veste salpicada de sangue e que esse sangue aqui é o sangue de Jesus, o sangue que ele verteu naquela cruz, quando ele ali possivelmente estava pisando o lagar sozinho, porque ele sozinho foi para a cruz. E portanto esse sangue, sendo o sangue de Jesus, seria então a figura do Espírito Santo que traz vida à igreja. Ou o Espírito Santo que revela os mistérios. Os irmãos já ouviram dizer, mas será que é isso mesmo que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Será que este sangue é o sangue de Jesus? Lembre, irmãos, que devemos buscar o verdadeiro sentido no contexto daquilo que está escrito. O versículo de número 13 do Apocalipse 19 diz: e estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus.
Então vamos ver um pouquinho mais à frente desse contexto. No versículo 15, o que nós encontramos no versículo 15? Da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Preste atenção no que está escrito aqui. No versículo 15, ele, Jesus, é o que pisa o lagar. Nós temos aqui o lagar, nós temos aqui Jesus pisando o lagar do vinho do furor. Então, o que tem nesse lagar? O vinho do furor, da ira de Deus. Então preste atenção, irmãos, na palavra lagar, na palavra furor e na palavra ira de Deus. Agora vamos para o capítulo 14, também de Apocalipse, para analisarmos um contexto um pouco mais afastado do capítulo 19. O que está escrito no capítulo 14? Veja que nós estamos buscando o contexto. E o anjo meteu a sua foice à terra e vitimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no lagar da ira de Deus. Olha, irmãos, novamente a palavra lagar da ira de Deus. Preste atenção que aqui está sendo lançado uvas no lagar da ira de Deus. O versículo 19, então veja que é um juízo de Deus sobre as nações. E as nações aqui é como uma vinha da terra, cujas uvas são colhidas e lançadas no lagar. E que lagar é esse? O lagar da ira de Deus. Então essas nações são lançadas no lagar da ira de Deus. Será que nós temos outro texto mais claro do que este que nós analisamos aqui? Vamos procurar um contexto agora mais remoto. Nós fizemos uma análise do contexto imediato, agora vamos fazer uma análise do contexto mais remoto. Vamos ver o que diz o profeta Isaías no capítulo 63. A palavra de Deus assim: quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? As tuas roupas como daquele que pisa o lagar? Eu sozinho pisei o lagar, meus amados irmãos. Quantas vezes você ouviu uma pregação dizendo que essa passagem aqui se refere a Jesus na cruz? Eu sozinho pisei o lagar, versículo 3. E dos povos ninguém ouve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o sangue, o seu sangue, que sangue? O sangue dos povos, o sangue dos povos que estavam sendo pisados no lagar da ira, do furor. O seu sangue. Veja bem que Jesus está dizendo aqui, o seu sangue. Ele não disse o meu sangue, ele disse o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchou toda a minha vestidura. O sangue que estava manchando as vestes de Jesus é o sangue dos povos, não é o sangue de Jesus. Não podemos aplicar ali, meus amados irmãos, aquele sangue com o precioso sangue de Jesus que purifica o homem de todo pecado. Aqui é o sangue do juízo, é o sangue dos povos, é o sangue das nações que sofrerão por recusarem a palavra santa de Deus. Aprendemos aqui, meus irmãos, a importância de conhecermos as Escrituras e aprendemos aqui também a importância de examinar o contexto. E porque examinando o contexto nós fugimos dos desvios, nós entendemos com mais clareza o verdadeiro sentido daquilo que o Senhor quer dizer com a sua palavra. Chegamos então ao final dessa mensagem.
E que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Espero verdadeiramente em Cristo que os seus olhos sejam abertos a partir desta mensagem, para que você olhe para a Bíblia, para a palavra de Deus, para as santas escrituras, para as sagradas letras, com reverência, com temor, sem deturpar, sem querer misturar, sem querer modificar aquilo que são as palavras santas de Deus, inspiradas e trazidas e revelada como a revelação que foi trazida ao homem da vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.